Boa noite, amigos e amigas do Facebook. Começa agora mais um Papo Reto com o vereador Chico Nogueira. Hoje, segunda-feira, 3 de agosto de 2020. Como é de costume, toda segunda-feira a gente dá um balanço da semana, dos nossos trabalhos que apresentamos na terça e na quinta-feira. E também vamos ter aqui um grande debate sobre o nosso projeto de lei 108/2018, que instituiu o Fundo Municipal de Igualdade Racial e Combate ao Racismo de Santos. Então, vocês já entrando aqui, queria cumprimentar o Marcelo, cumprimentar aqui a Ângela Caneu. Boa noite, Ângela, Maria José Queiroz. Vocês podem estar curtindo nossa página no Facebook, que é o vereador Chico Nogueira, no Instagram, e o Facebook Chico Nogueira Vereador. É o contrário. Vocês possam estar curtindo, compartilhando essa live, vai ser muito interessante, porque vocês possam também multiplicar esta informação de qualidade. Então, como é de praxe, a gente vai dar um quadro do Covid-19 da nossa cidade, para que nós possamos estar se atualizando como anda essa Covid na nossa cidade. Vamos lá, Rodrigo, passa o Covid-19. Eu não sei se esse quadro aqui é do dia 3, já saiu do dia 3. Dia 3, nós temos aqui um quadro já atualizado, né? Dia 3 de agosto, às 18 horas, 8.944 pacientes já recuperados, 15.166 casos confirmados, teve um aumento aí de uma semana para cá, e 477 óbitos confirmados, sendo que 29 em investigação, ou seja, estão ainda investigando 29 casos que não têm ainda confirmado se é Covid ou não. Temos aqui 547 casos suspeitos e 144 internações, sendo que a taxa de ocupação dos nossos leitos aqui da cidade é 39%. Então, a gente tem aqui um quadro resumido, né? Já teve aqui vários testes rápidos, 72.241, e o teste PCR, que é o teste, aquele que é mais preciso, tem 25.699. Logicamente, o Covid tem dado uma estacionada, não parou. É bom lembrar sempre que nós estamos numa pandemia e nós estamos ainda no controle dela. Então, saia só se for necessário, sempre com máscara, todo cuidado no distanciamento social, e você também, sempre importante que você se cuide, sempre lavando suas mãos, o álcool gel, porque isso, com certeza, é a única vacina que nós temos hoje, é a nossa higienização e também nossos cuidados, usando máscara frequentemente, para que você possa se proteger e proteger a sua família. Importante dizer que esse quadro aí, ele ainda é um quadro que a gente tem que ficar em alerta, porque vai fazer 15 dias que o comércio abriu, precisamos ficar atento, porque eu acredito que a semana que vem a gente vai ter um quadro mais preciso, se de fato, com a abertura do comércio, teve uma evolução ou não a questão da contaminação e também a questão dos casos de internações da nossa cidade. Então, eu queria aqui chamar também nossos trabalhos, fazer um balanço bem rapidinho do que nós propomos nessa semana, na terça e na quinta-feira. Foi uma semana corrida, mas apresentamos vários trabalhos para que você que nos acompanha fique atento e realmente acompanhe nossos trabalhos na Câmara Municipal. Então, a gente vai dar um resumo bem rapidinho dos trabalhos realizados. Nós temos aqui, vamos lá, tem na tela aí, isso é que o pessoal consegue enxergar? Aí, ninguém vai enxergar isso aí não, mas eu vou dar um resumo para vocês aqui. Queria já cumprimentar o Roque Furtado, a Jô Silva, Sandro Santos, a Sandra dos Santos, o nosso amigo aqui, o Pincel, a Nélia, o Marcelo Matos. Aí curte nossa página no Instagram, vereador Chico Nogueira, e também no Facebook, Chico Nogueira Vereador. Aqui, nós temos aqui o trabalho, uma moção, começamos com a moção de apoio, de solidariedade à filósofa escritora Djamila Ribeiro, e a sua filha. Foi vítima de ameaças racistas através do Twitter, né? Foi invadido o Twitter da sua filha e com várias ameaças racistas. Então, a gente já começou a semana lutando contra esse preconceito racial que existe no nosso país
e o tema de hoje é pertinente, que nós falamos sobre o Fundo Municipal de Igualdade Racial. E nós encaminhamos na Câmara e praticamente foi unanimidade, todos os vereadores lá assinaram essa moção e de apoio à Djamila Ribeiro, que já tomou as providências necessárias, já entrou, já fez o boletim de ocorrência, e todo o nosso apoio aqui, Djamila, você tem aqui o apoio de todos os nossos santistas aqui, eu sei que você é uma lutadora, guerreira, e a gente vai estar sempre junto com você nessa luta. Também fizemos um requerimento aqui a respeito do Covid-19, a respeito de uma munícipe que foi ter uma consulta e ela estava com sintomas de Covid, e ela relatou para mim, o vereador tive no PS, e lá falaram que eu tinha que fazer o teste do Covid. Como eu tinha feito o teste do Covid anteriormente, logo no início, aí está no sistema que eu não posso mais fazer teste. Eu falei, como que é assim? Não pode fazer mais teste? Então, nós fizemos um requerimento perguntando ao seu prefeito se isso é um procedimento, se isso é uma regra, porque a pessoa não pode ter Covid lá atrás, mas hoje já pode adquirir o Covid e tem que fazer o teste para que tenha os devidos cuidados necessários de isolamento social dela. Então, ela estava com todos os sintomas do Covid e não foi feito o teste do Covid dela, ela foi para casa, fez uma reclamação nas nossas redes sociais, a gente encaminhou ao seu prefeito, toma atento nessa questão, porque se é por SUS, é universal, tem que fazer o teste sempre quando necessário, sempre quando solicitado pelo médico. Fizemos um outro requerimento, também na questão da Vila dos Criadores. Tem vários na rua B, né, no próximo rua, o número 545, está cheio de lixo lá. A própria Terracom tem jogado lixo naquele local. Então, nós pedimos que se fosse feita a retirada imediatamente, porque é um terreno lá que está juntando rato, barata. Então, os moradores não entendem porque tem aquele lixo lá, porque ali não é aterro sanitário. Então, não pode jogar lixo ali. E aí tem que buscar as autoridades aí que cuida do meio ambiente da cidade e multar essa empresa que está jogando lixo naquele local. Também outro requerimento que nós fizemos importante é a questão desse controle, né, do uso das máscaras. Tivemos casos aqui do desembargador que ficou famoso internacionalmente, se ele queria ficar famoso, ficou, né? Ele não usou a máscara, desacatou o guarda municipal, e aí foi um exemplo negativo para o mundo todo, no nosso país, propagou em rede nacional, e aí a gente tem que ter esse cuidado, pessoal, tem que usar máscara, mesmo que você esteja num local, um espaço, num restaurante, você vai, lógico, vai se alimentar, mas saindo de lá, você tem que usar máscara. Não tem como você sair pelas ruas sem uso da máscara, tem que ficar atento para isso, né? A gente tem que dar exemplo para o nosso cuidado, como eu disse aqui, a sua saúde e a saúde da sua família. Importante dizer que você está se protegendo. Fizemos um requerimento importante sobre a questão das bolsas de estudos. Se há alguma pretensão de oferecer bolsa de estudos universitários para auxiliar na questão da pandemia. Muitas pessoas perderam o seu emprego, não está conseguindo pagar a faculdade e possivelmente vai trancar a matrícula. Então, teve um grupo de alunos universitário que me procurou se tem esse tipo de verba. Eu acredito que não tenha por conta do orçamento, mas fizemos lá o pedido e se tem algum projeto nesse sentido, né? E por último, aqui nós pedimos aqui os moradores da Aparecida, na rua Pirajá, né, com a Jurubatuba, um cruzamento muito perigoso, já é o 5º ou 6º requerimento que eu faço, pedindo aqui um redutor de velocidade, uma lombada, um lombofaixa, alguma coisa desse tipo, ou uma rotatória que possa somente dar uma proteção. O cruzamento ele passa muito carro e tem quase todo dia está tendo algum tipo de incidente ou acidente acontece. Quando acontece, graças a Deus não teve nenhum tipo de acidente fatal, mas poderá acontecer se não fizer essa lombada ou ter esse tipo de redutor de velocidade, lombofaixa, qualquer coisa desse tipo. Fizemos um requerimento lá atrás, fomos atendidos na mesma rua, mas aqui nesse cruzamento ainda não tem resposta. Fizemos um reforço desse requerimento. Então, nós fizemos um balanço rapidinho dos nossos trabalhos da semana, e você que está entrando agora, Rosa Deoft, um grande abraço aqui para você, Sandra Santos, que vocês sempre curtem a nossa página aí, que você possa compartilhar a live de hoje, para que possam propagar esse grande debate que será feito hoje. Então, nós temos aqui
o trabalho de hoje, a gente vai falar sobre a questão, como eu disse, nosso projeto de lei. O projeto de lei que saiu na mídia, eu acho que tem aí. O Rodrigo vai colocar aí. Saiu na mídia aí, no nosso projeto de lei, foi aprovado nessa semana, onde foi aprovada as 2 sessões, né, que instituiu o Fundo Municipal de Igualdade Racial e Combate ao Racismo de Santos e da outras providências. É o projeto 108/2018. Então, esse projeto é um fruto de grande debate com os movimentos sociais negros aqui da cidade, onde tivemos uma audiência pública, teve várias sugestões, já falou, vou fazer o projeto, então, porque, na realidade, não adianta a gente ficar falando e divulgando e comentando que tem que ter políticas públicas sem ter o principal, a verba, o dinheiro, o orçamento, o cascalho, o fundo. Então, o fundo é importantíssimo a gente ter esse fundo, até porque é o fundo que vai financiar e vai propor o financiamento dos programas e assegurar, de fato, que a população negra de Santos esteja assistida por programas e projetos que venham acabar com o racismo da nossa cidade e inserir projetos importantes, interessantes, como tem o Afroempreendedor e quanto outros que possam vir por aí para que nós possamos resolver esse problema de vez por todas na nossa cidade, porque o Brasil está longe de se resolver. E para a gente debater, fazer um grande debate sobre isso, nós temos aqui duas pessoas que tenho um carinho enorme pelas 2 pessoas, tanto pelo Douglas Martins como a Vera Oscar, são pessoas que eu admiro muito, respeito e admiro, né? O Douglas Martins é advogado, jornalista e professor, foi secretário adjunto da promoção de igualdade racial da Presidência da República, do Ministério da Justiça, durante o governo Lula. É diretor jornalístico da Rádio Brasil Atual, mestre em Direito e doutor em Filosofia pela PUC. Douglas Martins é pré-candidato a prefeito de Santos pelo Partido dos Trabalhadores. Queria chamar o Douglas Martins, que vai ser um dos nossos debatedores. Aí, Douglas, boa noite. Tudo bem, Douglas? Seu áudio está fechado. Boa noite, Francisco Nogueira. Muito agradecido por poder participar dessa live que você está conduzindo para discutir uma pauta tão importante como a promoção da igualdade racial e combate ao racismo, a partir de uma iniciativa também muito importante tomada por você no seu mandato de criação, né, do Fundo de Promoção da Igualdade Racial aqui no município. Também cumprimento aqui a todos que nos acompanham nessa sua live e agradeço muito a oportunidade da gente participar desse debate a partir dessa sua importante iniciativa. Legal. Vamos chamar a nossa companheira Vera Oscar, que é jornalista também. A Vera Oscar é jornalista pós-graduada em Gestão de Estratégia em Políticas Públicas, atuou no Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Santos, foi titular da pasta da Coordenadoria da Mulher na Prefeitura de Santos, no governo Davi Capistrano, e foi responsável pela implantação do projeto Educafro em Santos. Participou e fundou também o Centro Comunitário Santa Cruz dos Navegantes, no Guarujá, é integrante da União de Mulheres da Zona Noroeste e membro da coordenação do curso de Educação Popular Feminista e Antirracista Promotoras Legais Populares de Santos, e é responsável pela Secretaria de Mulheres do Partido dos Trabalhadores de Santos, Vera Oscar, e também, com muito orgulho, a minha assessora no nosso gabinete. Vera, boa noite. Boa noite, vereador. Boa noite, Douglas Martins. E boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando nessa conversa. É com muito prazer que eu estou aqui dividindo com vocês, né, esse debate, e espero que a gente possa, com esse debate, levar à população a importância desse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara de Santos e a importância de termos o financiamento para poder combater o racismo na nossa cidade. Então, é um prazer estar aqui e vamos começar a nossa conversa.
Legal, Vera, Douglas, assim, eu fico muito feliz porque, assim, esse projeto, Vera, Douglas, foi fruto de um grande debate, grande discussão do Movimento Negro de Santos. A Vera participou ativamente nesse debate, contribuiu por demais no projeto. A gente fala que o vereador é só o meio, né? Nós temos aí os movimentos, o nosso mandato é participativo, é inclusivo, é social, e a gente faz esses debates. Esse foi fruto de um debate muito rico que teve na audiência pública, onde se discutiu várias situações que poderia ter na cidade, mas uma brilhante ideia surgiu, porque tem que ter primeiro fundo. Se não tiver fundo, não tem nada. Se não tiver a verba, não tem como você buscar a verba, fica difícil, né? E no momento que nós estamos vivendo hoje, né, Douglas e Vera, que na realidade é um momento muito difícil, e cada dia, semana passada, meu relato da semana, nós fizemos uma moção de apoio a Djamila Ribeiro. Essa semana, no final de semana, o jogador Marinho também foi insultado lá para um radialista, que a gente vai debater um pouco também sobre isso. Assim, a gente percebe, teve o George Floyd, tem outros, praticamente todas as horas tem algum ato de racismo na nossa cidade, no nosso país, e a gente fica muito feliz de ter passado um projeto como esse. Eu queria saber de vocês, né, a importância desse projeto no momento como nós estamos vivendo, como hoje. Douglas, por favor, você tem uma experiência enorme lá na Secretaria em Brasília, e qual a importância de um projeto desse para a cidade de Santos? Bom, a importância do projeto que trata do fundo de promoção da igualdade racial é a da viabilização da política. A política pública, seja ela qual for, né, ela precisa de dinheiro, ela precisa de recursos, né? Você não faz política pública sem recursos. Mas, assim, em se tratando de promoção da igualdade racial, essa política tem um desenho especial para o financiamento, que é essa forma, fundo. Por quê? Porque o fundo, ele sempre remete a uma cesta, vamos dizer assim, de recursos, e ele está ali para garantir as iniciativas da política, né? Então, quando você cria o fundo, você contribui para qualificar a política pública de política de governo para a política de Estado. Uhum. Por quê? Porque eu posso, ao acabar um governo, iniciar outro governo, perder a referência da questão daquela política pública específica, no caso aqui da promoção da igualdade racial. Mas se você tem um fundo, isso não se perde. O novo governo que entra, ele vai ter que fazer gestão daquele fundo. Aí a política deixa de ser uma política ocasional de um governo e passa a ser uma política permanente de Estado, independentemente do governo. Então, a importância inicial são muitos desdobramentos dessa importância, mas eu começo por aí. Legal. Vera, como que você vê esse projeto? Você que ajudou a construir, participou ativamente nesse debate, como que você vê esse... Então, eu concordo com o Douglas, né? Claro que a importância fundamental é de se tornar uma política de Estado, né? E não uma política de momento, da vontade, que fica dependente da vontade desse ou daquele governo. E eu quero lembrar aqui, Douglas, quando você, há alguns anos, esteve em Santos acompanhando a então ministra, e você como ministro vice, né? Você esteve com a Matilde Ribeiro e fizemos uma reunião aqui na nossa paróquia, não sei se você se lembra, e nós conversamos muito sobre esse fundo e parecia uma coisa tão distante, né? Porque era uma luta, uma coisa a ser feita, uma conquista, e hoje, com grande prazer, nós estamos aqui, né, falando sobre o fundo que que foi aprovado aqui na nossa cidade. Então, isso, para mim, tem representa muito, né? Uma coisa especial, porque há tantos anos nós que estamos nessa luta,
nós viemos falando desse fundo, da criação desse fundo e da importância da criação dele. E estar aqui hoje com você novamente, com o vereador, né, que foi o autor da lei, falando sobre isso e já, assim, com o fundo aprovado na Câmara, é realmente gratificante e nos dá um alento para continuar na luta, que está ainda muito dura. A gente tem, fizemos uma live recentemente, né, Douglas, junto com a Djamila Ribeiro mesmo, a gente falava muito sobre o racismo estrutural, né, e como que a gente combate o racismo estrutural e como que a gente consegue fazer com que políticas públicas de Estado, você acabou de falar, né, possa realmente construir, né, não é eliminar, mas começar uma construção de inclusão, de liberdade, porque a gente percebe que falta muito isso, a política mesmo de Estado, né? E nesse sentido, assim, a coordenadoria, nós temos uma coordenadoria de promoção de igualdade racial e étnica dentro da Prefeitura de Santos, mas uma coordenadoria sem praticamente orçamento, né? Sem orçamento. Como vai se criar o coordenador que lá está, um amigo nosso, está lá, o Jorge Fernandes também, que trabalha no governo, ele fala, não tem orçamento, Chico, não tem orçamento. Inclusive, nós mandamos algumas emendas para lá. Então, tem que criar o espaço, né? Mas tem que criar também forma de viabilizar as políticas públicas, né, Douglas? Se você não adianta você criar só uma secretaria, uma coordenadoria, se você não tem verba e não tem como nem buscar, porque através do fundo, você pode linkar esse fundo através de outros fundos. Me corrija, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Através do fundo municipal, você pode acionar o fundo nacional, é isso, Douglas? E outras verbas que possa vir para criar política no município, é desta forma? Bom, quando a gente criou, lá em Brasília, o Estatuto da Igualdade Racial, dentro do Estatuto da Igualdade Racial, um debate muito importante, muito disputado, era exatamente o da criação do Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Esse era o debate e a gente não conseguiu lá, né? Então, eu queria fazer uma rápida consideração sobre isso, né? Porque, do ponto de vista de gestão, que aí você disse, inclusive, que o coordenador, né, da igualdade racial reclama que ele não tem fundo, do ponto de recursos, né? E o fundo vai viabilizar esses recursos, do ponto de vista da implantação da política, quando você fala política pública, sempre vem o desdobramento de programas, atividades e ações. Isso tem que estar lá no orçamento, né? Para ser executado, inclusive, para você controlar a política e ver se você avançou e alcançou suas metas. Por isso você tem que ter uma rubrica orçamentária. Se você não tiver isso, você tem um nome, mas você não tem nenhuma política pública propriamente dita. Esse era o debate lá em Brasília que a gente fazia com relação ao Conselho Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e aquele Fundo Nacional. Então, uma vez criado o fundo, você pode sim fazer uma cooperação, um aporte de recursos a partir daí. Então, a primeira resposta aqui à sua questão que você levanta é sim, havendo fundo, você pode compor. Mas veja que nós estamos na frente em relação à União. A gente criou aqui o fundo, mas a União não criou. Entendi. E aí, rapidamente, também falar de que quando você tem o fundo de promoção da igualdade racial, você discute, você introduz necessariamente uma discussão que fica sempre na sombra quando você não tem, que é quanto custa a política de igualdade racial? Quanto custa fazer essa política? E aí você vai lidar com critérios, né, que necessariamente vão te apresentar a dimensão dos problemas a serem enfrentados sob a forma de políticas públicas. Então, essa é a importância do fundo e o mérito, né, da gente ter esse fundo colocado aqui, finalmente, né, na administração municipal, por iniciativa sua, vereador Chico Nogueira, que compõe a bancada do Partido dos Trabalhadores.
toda a cidade ganha com isso. E aí, mais para frente, eu gostaria de falar sobre o que isso significa em termos de gestão democrática. Muito bom, Douglas. Vera, eu queria que você falasse um pouco da questão da estrutura, né, do município, né, hoje, na questão desse panorama que estamos vivendo do Covid-19, né, a gente percebe que essa pandemia deixou muito divisor de águas para muita gente, né, no sentido, a pandemia cada vez mais mostra a desigualdade social, e a da desigualdade social tem mostrado também que vem junto com a discriminação racial, vem com todos os preconceitos, e cada vez mais afastando mais a população mais carente da nossa cidade de políticas públicas. Você percebe que o próprio Covid-19 mostra como que as pessoas podem fazer isolamento social num bairro onde não tem casas populares, por exemplo. Pessoa que mora num palafita, não tem condições, são precárias, já tivemos uma discussão sobre isso também. E teve recentemente uma pesquisa em Santos que falava que Santos tanto negros e brancos, né? E os negros sofrem mais a questão da desigualdade social na cidade, e isso, com certeza, reverte muito mais as questões da saúde, a questão da educação, da distribuição de renda. Eu sei que você tem um trabalho muito forte na questão de mulheres negras na Zona Noroeste. Como você vê isso diariamente nesse projeto seu das mulheres lá da Zona Noroeste, que você fala dos problemas sociais que ela tem lá? Acho que é importante você relatar aqui. E não tem políticas para resolver isso. Então, Chico, quando a gente fala de problemas sociais e problemas raciais, a gente está falando quase da mesma coisa, porque são as mulheres negras, né, que mais sofrem com as mazelas que acometem a sociedade. Então, quando nós falamos, por exemplo, de acesso à saúde, quem tem mais dificuldade? Quem só tem acesso à saúde pública e que, por exemplo, com essa pandemia, muitos equipamentos de atendimento à saúde estiveram fechados por longo tempo, voltaram a funcionar mais recentemente. E qual foi a população que mais sofreu com isso, que antes tinha dificuldade para conseguir um agendamento para consulta, e com todo esse tempo parado, claro que gerou um acúmulo da demanda. E quem são essas pessoas? Se a gente for, as pesquisas mostram que são o povo negro e, mais especificamente, as mulheres negras. Como você fazer isolamento social, como uma mãe pode cuidar dos seus filhos, e mesmo que ela consiga, com toda a dificuldade, sair para trabalhar e deixar seus filhos sozinhos em casa, né? E manter o distanciamento, os cuidados, e voltar para casa e ter aqueles cuidados de separar a roupa, para lavar na máquina, que muitas vezes ela não tem, né? E, além de tudo, não passar o vírus que eventualmente ela possa ter contraído para as crianças que ficaram em casa sozinhas, porque não estão indo à escola. Tudo isso é uma realidade vivenciada principalmente pelas mulheres negras, né? Que a maioria da população constitui a base social da base da pirâmide social no Brasil, em Santos também, porque as pessoas normalmente, muitas pessoas, conhecem a Santos da Orla, mas não conhecem Santos da Zona Noroeste, das Palafitas, que é onde reside, e também daqui do centro, né, dos cortiços, que é onde reside a maioria da população negra, pobre da nossa cidade. Então, a dificuldade, a pandemia, com certeza, veio escancarar uma realidade que nós,
né, que militamos nos movimentos sociais, nós conhecemos, mas tenho esse lado que não posso dizer nenhum lado positivo, porque não existe nada positivo numa pandemia, mas escancarar essa realidade para a população em geral, e isso ser divulgado, para nós serve como dados, né, como base para a gente dizer que não é mimimi. Quando nós falamos de preconceito e de racismo, não estamos falando de mimimi. Não é um mimimi. Nós estamos falando da realidade da maioria do povo brasileiro, da maioria das mulheres do nosso país. Estamos falando da nossa história, da história dos nossos ancestrais que construíram as riquezas do nosso país, continuam construindo hoje e continuam sendo tratados, muitas vezes, e comparados a animais, porque com esse governo federal que aprova, que é racista, que é machista, que é xenófobo, que é fascista, ele incentiva as pessoas a saírem do armário. Então, as manifestações racistas estão a cada dia mais escancaradas. As pessoas não têm mais medo de ser racista, porque o racismo, que é crime, mas não é julgado e é um crime incentivado pelo mandatário da nação. Concordo com você, Vera. Acho que o momento que nós estamos passando é justamente de união, de muita resistência dos mandatos, movimentos sociais, movimento negro na nossa cidade, no nosso país, de resistência e solidariedade, sobretudo, da gente estar realmente avançando com políticas para poder barrar tudo isso que você falou. Logicamente, tu tem um presidente da República que não dá exemplo, que só praticamente incentiva, né? Incentiva a arma, incentiva a homofobia, incentiva a questão do racismo, xenofobia. Então, você percebe que, como você mesmo disse, você falou certo, as pessoas saem do armário, as pessoas ficam mais à vontade. O presidente fala, não acontece nada com ele, vou fazer também, e começam a fazer isso. Por isso que todos os dias a gente percebe, inclusive, o Estado cometendo crime um atrás do outro. Sim. Que é o Estado mesmo cometendo crime. Você vê várias pessoas sendo agredidas pelo Estado, fardado através da força, através da agressão, até mesmo, muitas vezes, leva à morte, na letalidade, através da troca de tiro. Quantas pessoas já morreram no Rio de Janeiro, e pessoas inocentes morrem todos os dias, todas as horas, nas favelas do nosso país, e a grande maioria são negras, e muitas vezes, a grande maioria, mulheres negras, são também, realmente, passa por tudo isso. Então, acho que é importante isso, esse debate aqui. Não é a primeira vez que a gente faz essa live, uma live sobre esse assunto, mas não podemos nunca nos cansar, sempre colocando esse debate para que nós possamos, a sociedade está vindo para poder ter força para combater tudo isso. Eu tenho muita fé, Vera, que a gente vai conseguir, a gente vai retomar a democracia desse país através de políticas públicas, através dos movimentos sociais. E falando de movimentos sociais, o que eu ia falar com o Douglas, que ele teve uma atuação ativamente no governo federal, na época do governo Lula, e uma passagem você falou, Douglas, que a política foi feita através de muita conversa. Os movimentos sociais tinham muito acúmulo. Eu queria que você passasse um pouco dessa experiência que você teve lá enquanto vice-ministro, e você é pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Com certeza a gente nós depositamos muito a fé na sua competência, na sua qualidade, a forma de você escutar, e você tem muito a nos passar para a nossa cidade, e passar para os nossos colegas aqui do Facebook, como foi essa experiência, como você pensa trazer essa experiência para Santos, Douglas? Bem, eu acho que para começar a falar sobre esse assunto, a gente deve falar sobre os tipos de governo que a gente tem. A sociedade brasileira foi manipulada por uma ação midiática criminosa, e agora o Supremo Tribunal Federal vai demonstrando isso com um inquérito que trata da fake news.
E o que a fake news fez foi manipular uma eleição presidencial para produzir um resultado artificial, por um lado, induzindo, né, transformando nas redes sociais o ódio como forma de expressão política. Toda a experiência no mundo mostra que esse caminho é um caminho de autodestruição da sociedade e não aconteceu, não está acontecendo diferente com o Brasil. Quem colhe o ódio, quem planta o ódio, colhe desgraça. Nós estamos colhendo desgraça em termos de forma de política pública, em termos de expressão política. Nós somos hoje uma vergonha no mundo, temos um governador, um presidente da República irresponsável e, além de tudo, uma figura bizarra. Mas ele é uma espécie de espantalho. Por quê? Porque enquanto ele está lá fazendo as bizarrices dele, fazendo as grosserias dele, falando os insultos que ele fala, sem nenhuma trava, a política de distribuição nacional, a política econômica que tira direito dos trabalhadores, a política que criminaliza os movimentos sociais e a política que vai passando os direitos sociais para o mercado e aí só quem tem dinheiro pode acessar, e o Brasil é o país mais desigual em termos de distribuição de renda do mundo, isso se traduz dizendo que os pobres, os pretos, aqueles que vivem do trabalho, cada vez menos acessarão direitos, cada vez menos poderão se proteger. O resultado disso a gente já vê na pandemia. Então, veja, a pandemia é uma desgraça, a pandemia é uma tragédia, a pandemia é um cataclisma, se a gente pensar assim, é devastador em termos sanitários. É verdade, mas não é igual para todos. Não é igual para todos. A pandemia no dique é uma, a pandemia na orla é outra. Isso você vê no comportamento daquelas pessoas que podem se proteger, que têm o que comer, que têm plano de saúde, que podem pagar R$250 um teste. Essas pessoas reivindicam o direito delas andarem livremente pela cidade, no Jardim da Orla. Ao mesmo tempo, tem pessoas que jamais alcançarão um teste, jamais saberão se estão contaminadas ou não, e quando descobrirem isso, podem ver essa tragédia se agravar diante da precariedade da sua própria vida. Então, não atinge igualmente a todos. Daí a importância de um governo democrático e popular. Por quê? Porque um governo democrático e popular começa cuidando do povo. Ele não é indiferente ao povo. Ele coloca o povo no orçamento. O que significa colocar o povo no orçamento? Promover políticas públicas de proteção social. Bom, mas isso em termos concretos é o quê? Os dados recentes do IBGE apontam que existe uma grande diferença de acesso nos níveis de ensino, por exemplo, entre a população negra. Das pessoas na faixa etária entre 14 e 24 anos, que frequentam o nível superior, 31% dos estudantes são brancos, enquanto só 12% são negros. Bom, esse levantamento aponta também que, para o total da população, a taxa de analfabetismo é de quase 10% entre os brancos. E, veja só, 14% ou quase 15% entre os negros. Quando você vai comparar, por exemplo, a taxa de desemprego, que se declaram, aqueles que se declaram brancos, essa taxa fica em torno de 10%. Mas, se você for preto, essa taxa sobe para 17%. Dados do IBGE. Dados do IBGE. Então, essa perversidade social não atinge igualmente a todos. A experiência que nós tivemos lá em Brasília foi exatamente o primeiro esforço, e a gente tem que reconhecer, primeiro esforço conduzido pelo Partido dos Trabalhadores, no governo Lula, que trazia para dentro da gestão as reivindicações do movimento social que
davam conta dessas diferenças para que elas fossem convertidas em políticas públicas, para que a gente não tivesse só declarações, mas olhasse quem está mais vulnerável, quem está precisando mais, e orientasse a política pública para começar por ali. Essa foi a experiência que eu vivi em Brasília, com muito orgulho, e pude experimentar o resultado de que quando o Estado faz isso, quando o governo faz isso, ele contribui para diminuir o abismo social. E qual é a nossa situação hoje? Nós estamos numa situação diametralmente oposta, nós estamos no lado contrário. Nós temos um governo que contribui todo dia para aprofundar de maneira trágica esse abismo social. Isso precisa ser detido, isso precisa ser parado. Se você hoje está desempregado, você tem que pensar que essa política é construída. O seu emprego, né, não é um fruto do destino. Retirar você do panorama social é uma política. É a mesma política que acaba com o sindicato. É a mesma política que insulta negros. É a mesma política que é violenta contra a questão de gênero. E é a mesma política que deixa de valorizar o trabalho para hipervalorizar o capital. Foi o Guedes que disse, naquela reunião em 22 de abril, que ele não ia ajudar o pequeno empresário. Que ele tinha... Foi mesmo? Ele tinha desprezo pelo pequeno empresário. Ele estava querendo se afastar do pequeno empresário, porque ele ia pegar todo o dinheiro do Estado, o meu dinheiro, o teu dinheiro, o dinheiro do contribuinte, e ia dar para o grande empresário, que normalmente está associado com o capital internacional. É isso que faz com que a sociedade caminhe, a nossa sociedade caminhe, uma situação trágica e demande políticas públicas para deter isso. Então, eu queria dizer o seguinte, a minha experiência lá em Brasília recomenda, em tudo e por tudo, que a gente não deve, em nenhuma hipótese, fazer nenhuma política que não leve o povo como o primeiro fator do orçamento. E as proteções sociais assim. Como o povo, uma vez manipulado, né, na última eleição, acreditou que é possível uma política sem ele, só com gente desequilibrada, que falava um monte de impropérios e aparecia como se fosse uma coisa engraçada, o povo não votou num presidente, o povo votou num meme. Meme não governa. Insulto não governa. Então agora, Chico, nós vamos ter que fazer o caminho contrário e conversar isso com as pessoas. Conversar, explicar para as pessoas que se ela não tem plano de saúde, isso foi construído. Que se ela, nesse momento, não tem como se proteger adequadamente da pandemia, isso foi construído. E nós temos que afastar essa política que está matando o nosso país e jogando brasileiros contra brasileiros. Essa é a nossa tarefa imediata, e é por isso que uma iniciativa como essa, que você apresentou, ela contribui decisivamente para isso. Rapidamente, para dizer por quê. Porque quando você cria um fundo, esse fundo vem sempre vinculado a um conselho. Com certeza. E o conselho é a forma de participação democrática da sociedade na gestão pública. Veja, essa gente odeia a participação popular. Sabe por quê? Porque participação popular sempre leva a reivindicação de distribuição de renda. E eles não querem isso, eles querem a renda para eles. Termino explicando para você o seguinte, dá para pensar isso, dá para enxergar isso bem na seguinte situação, sabe, Chico e Vera? Se um trabalhador perde o emprego e compra uma motocicleta para fazer entrega de app, para subsistir minimamente, ele vai pagar IPVA sobre essa motocicleta. Se um trabalhador é demitido e compra um carro em 1.000 prestações a perder de vista para ser Uber e trabalhar para o aplicativo, ele vai pagar IPVA sobre esse automóvel. Mas se você tiver um iate, se você tiver um helicóptero... Você não paga nada.
Se você tiver um jet ski, você não paga nada. Como é que você mantém um país com uma política tributária absolutamente sem vergonha, descarada e insultante para a sociedade como essa? Quando a gente diz você não paga nada, você está dizendo o seguinte: os pobres, os trabalhadores nos carregarão nas costas e pagarão os nossos helicópteros, os nossos iates e os nossos jet ski. Vamos lembrar que o presidente andou dando um rolezinho de jet ski aqui, quando ele apareceu por aqui. Então, ele não paga nada por aquele jet ski. Mas as pessoas que foram de motocicleta lá ver, né, que deixaram de entregar no app e ver lá o sujeito, esse pobre paga. É com isso que a gente tem que acabar. Verdade. Douglas, você tocou numa coisa muito importante, que é a participação efetiva da população, de forma organizada, de forma que ela possa participar dos conselhos. E eu queria que a Vera Oscar falasse o seguinte: eu sei que tem um trabalho fabuloso, Douglas, sobre a questão das promotoras legais populares em Santos. Você conhece, tem a nível nacional. Vera foi uma das fundadoras, tem construído esse debate com a sociedade. Eu queria que ela falasse disso. Educação popular, feminista, antirracista, promotoras legais populares de Santos. Como que anda isso, Vera? Como que você tem levado para a população que ela tem que se organizar, buscar os seus direitos? Que você falasse isso, porque é importante as pessoas entenderem esse processo de você construir a participação popular. Foi o que o Douglas acabou de falar. Sem participação popular não dá legitimidade a nada. Então é importante esse trabalho que se tem feito nos bairros carentes da nossa cidade e, sobretudo, também no Partido dos Trabalhadores. Então, esse projeto Promotoras Legais Populares, ele já existe há 27 anos, se não me engano. Uma das fundadoras desse trabalho é a Melinha Teles, que acho que todos devem conhecer, né? O Douglas conhece também. E é um trabalho, a gente não gosta muito de chamar de curso, vamos dizer que seja um curso, que é ministrado durante um ano, né? Aí depende, nós temos um número X de encontros a serem cumpridos, e aí a gente distribui esses encontros, normalmente são semanais, né? E onde nós levamos as mulheres, é um curso feminista, né? E para mulheres, levamos às mulheres o conhecimento de seus direitos. Tanto direitos como mulher, como direitos da criança e do adolescente, direitos da pessoa idosa, todos os direitos, como funciona o Estado, como funciona uma delegacia da mulher, Então, nós levamos esses conhecimentos para essas mulheres através de encontros semanais, e essas mulheres se tornam, no final do ano, tem uma carga horária a ser cumprida no final do ano. Se as mulheres compareceram a 70% dos nossos encontros, ela recebe um certificado e ela se torna uma PLP, que nós chamamos Promotora Legal Popular. E aí ela tem a incumbência de levar esse conhecimento para outras mulheres. E o nosso foco principal é o trabalho contra a violência à mulher, né? Esse é o foco principal, mas não é único. Então, nós também, entre nós, formamos uma espécie de rede. Então, quando uma mulher precisa da outra, precisa de ajuda, ou uma conhecida dessa mulher, uma amiga, uma vizinha, precisa dessa ajuda, nós acionamos a nossa rede, né, de conhecimentos para ajudar essa mulher que está precisando. Nós também, por exemplo, muitas mulheres, quando sofrem de violência, ela tem dificuldade de comparecer às delegacias, até porque elas não são bem atendidas normalmente na delegacia. E nós acompanhamos essa mulher também à delegacia, a orientamos, e temos algumas advogadas parceiras nossas também, que também se dispõem a orientar esta mulher e dar apoio a essa mulher, e nós focamos principalmente na violência.
E esse projeto aqui em Santos, ele veio para a Baixada, foi a Eugênia, homem, que trouxe primeiro para o Guarujá, depois do Guarujá, era na época foi governamental, na época da Antonieta prefeita, e depois, quando nós aí ampliamos aqui, na Baixada toda, né, em Santos, nós temos 2 núcleos, eu faço parte da coordenação desses núcleos, porque eu fiz esse curso há uns 20 anos, mais ou menos, em São Paulo, quando eu fiz. Então, eu sou PLP há mais de 20 anos, né? A gente costuma dizer. E agora aqui nós estamos na Zona Noroeste, né? E estamos aqui em Santos, na José Martí. Totalmente diferente, os nossos encontros são totalmente diferentes de qualquer curso que você possa imaginar. É realmente uma troca, onde nós convidamos mulheres especialistas nesses assuntos para trazer para as nossas companheiras, camaradas, comadres, porque depois que nós nos tornamos PLPs, nós somos comadres, no sentido exato da palavra comadre, né? Então, nós trazemos especialistas para falar com essas mulheres. Eu amo esse projeto, assim como eu amo o projeto Educafro, né? Que eu, com a Valdeni, o Douglas participou do projeto Educafro, foi professor do projeto Educafro, né, Douglas? Com muita honra de ter o Douglas Martins como professor no projeto Educafro. E eu amo o projeto PLP, assim como eu amo o projeto Educafro, que eu também, junto com a Valdeni, ajudei a implantar aqui em Santos há mais ou menos 20 anos já. Que bom, que legal. Acho que é isso aí, é organização social. Acho que esse projeto da PLP, acho que faz com que as mulheres possam estar buscando os seus direitos, você orientando. Acho que isso é um multiplicador, né, Vera? Acho que você vai multiplicando, vai se tornando, você se forma PLP e se vai multiplicando, ajudando a colega e vai trazendo para trazer informação. Isso é fundamental para que a participação popular seja realmente efetiva e seja organizada, que nós possamos avançar nas políticas públicas. Nós estamos já indo para o final, já tem 53 minutos, rapidinho, tá vendo? Um debate tão gostoso que a gente nem percebe aqui. Nem sente. Muitas pessoas aqui mandando muito esse abraço, ao Douglas, a Vera, aqui a Ângela Caneu, o Roque Furtado e tantos outros que passaram por aqui, Carlos Santos. Muito obrigado a participação de vocês. Compartilhe essa live, entre no nosso Instagram, vereador Chico Nogueira, e nosso Facebook, Chico Nogueira Vereador. Compartilhe e curta, e faça os seus comentários também, importante para a próxima live. Então, eu queria, estamos indo já para os encerramentos, queria que o Douglas aí fizesse suas considerações finais aí. Eu acho importante esse tema, que nem as PLPs, tem coisas que os movimentos sociais, né, Douglas, ele faz o trabalho e tem que se tornar política pública, já é uma coisa que já está no dia a dia das pessoas. E por que não se torna política pública, né? Tem que ter vontade política, tem que ter esse escuta, né? Tem que ter a forma de você ouvir a população, porque você consegue escutar, você consegue praticar e criar políticas públicas para atender a população, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, a importância da escuta e também dar suas considerações finais. E já agradeço imensamente, Douglas, pela tua participação aqui. Eu fico imensamente grato, você, a Vera Oscar, a bagagem que vocês têm sobre esse assunto, e com certeza foi muito esclarecedores aqui para os nossos internautas, aqui, nossos convidados que entraram na nossa página, e com certeza, não tenho dúvida, Douglas, você, em pré-candidato, vai trazer muita coisa boa para a cidade de Santos nesse debate, e isso é um debate que é estrutural, com certeza, não só esse, mas a educação, a saúde, porque o racismo está em toda a organização e no Estado, e muitas vezes você é invisível para algumas pessoas que não querem ver, mas quem sente todos os dias, está sentindo na pele qualquer tipo de discriminação. Faça a sua consideração final, e eu queria já convidar para uma outra, hein, depois, hein? A gente vai logo a gente vai fazer uma outra.
Bom, em primeiro lugar, eu aceito o convite de pronto, né? Porque sempre é uma satisfação estar com você, Chico, conversando sobre temas de interesse da cidade, porque você não faz outra coisa no seu mandato a não ser conduzir esses temas, e, a meu ver, na direção adequada. Eu fico muito lisonjeado pela lembrança da minha companheira Vera Oscar, quando a gente trabalhava, né, lá no projeto Educafro, né, e eu fui convidado e lecionei com muita alegria lá literatura, né, e inclusive era português, mas a gente falava da gramática, da literatura, e a gente falava que é um projeto muito generoso, humano e da maior importância na inclusão social, esse que a Vera Oscar participa e é fundadora aqui entre nós. Os nossos melhores pensadores, Chico, eles são assim, que nem a Vera, né? Eles vêm da experiência popular. Uma grande contribuição do movimento negro, né, no mundo foi ensinar à Europa que ela não construiu uma civilização digna desse nome, porque ela construiu a sua formação social em cima da opressão das outras etnias. E isso marca profundamente o caráter social, né, de um determinado país, de uma determinada nação, no caso do Brasil, que foi a última a extinguir a escravidão. As marcas profundas desse problema permanecem entre nós. Eu sempre digo que a abolição de mais de 350 anos de escravatura foi feita numa linha. A redação é a seguinte: está extinta a escravidão no Brasil, revogue-se as disposições em contrário. Foi assim que acabou a escravidão. O ato que sempre se atribui à princesa Isabel foi esse. E nenhuma política reparatória desses 350 anos de genocídio dos negros e negras foi sequer cogitado. Em vez de fazer isso, apagaram-se os registros das nossas ancestralidades. A Vera tem um nome, né, que tem origem europeu, os dois nomes, Vera Oscar. Eu tenho todo o meu nome, né, de origem europeia. Aliás, meu primeiro nome é escocês, né, Douglas Martins de Souza. Quem são os meus ancestrais no território africano? Eu não tenho direito mais de saber. Eu não tenho mais o direito de saber. Mas um europeu tem o direito de saber. Ele vai até a Europa, um eurodescendente, e encontra lá uma cidade com o nome dele, com o sobrenome dele. E ele diz, puxa, daqui que veio a minha história. A gente é tão ignorante que a gente, quando fala de África, fala como se fosse uma coisa só. Sim. Ignora que, por exemplo, o norte da África tem o Egito e o sul da África tem a África do Sul, com etnias diferentes, culturas diferentes, uma miríade de sabedorias diferentes. Eu escutei de um companheiro há pouco tempo um ditado, sabe, Vera e Chico, Iorubá. E ele diz isso, esse ditado diz o seguinte: enquanto os leões tiverem a sua história contada pelos caçadores, eles não terão história. Porque quem conta a história dos leões são os caçadores de leão. Enquanto os negros e os indígenas não tiverem a sua história contada de forma, né, que seja a deles, a partir da perspectiva deles, da dor deles, dos anseios deles, e do que eles entendem que significa a democracia, e aí eu não estou falando de um grupo. Eu escutei aqui um pré-candidato a prefeito se referir aos negros como minoria. Nós não somos minoria. Minoria são os brancos no Brasil. É verdade. Os negros não são minoria. Os negros são maioria. Minoria são os eurodescendentes. Então, como é que você tem um país que não tem política para a sua maioria, tendo essa maioria sofrido quase 4 séculos de brutal opressão, relegada à condição de coisa e não de sujeito, de pessoa?
Então, qual é a importância de uma medida como essa? Quando eu falo que o Conselho está ligado ao fundo, e essa articulação absolutamente importante, eu me refiro a uma palavra que está na abertura da Constituição, se referindo a nós como nação. A Constituição diz que nós somos um regime democrático, que nós somos um Estado democrático de direito. Esse democrático exige política pública, porque se você não tiver política pública com fundo, com conselho, com participação popular, é democrático coisa nenhuma. É só no nome. Então, a importância de uma iniciativa como essa é a do compromisso de que haja democracia no nosso país, efetiva, através das políticas públicas. Bom, eu aqui estou na minha fala final, e eu queria, nessa fala final, dizer o seguinte: o medo não venceu a esperança. Não, medo não venceu a esperança. O medo se arrogou a poder no país, mas hoje ele já está ridicularizado. E ele precisa promover uma política de falsidades, de linchamentos, uma política de esconder as coisas. Cito aqui o exemplo de como isso se faz, por exemplo, na pauta ambiental no nosso município, que troca danos ambientais à vizinhança por recursos para obras cosméticas na orla. Me refiro à usina de mineração de lixo no Sítio das Neves, queria pagar 15 milhões para a reforma do novo quebra-mar. Enquanto isso, quase 40 mil pessoas afundam no mangue sem nenhuma política pública que as proteja. É possível isso, Chico Nogueira? É possível isso, Vera Oscar? É possível isso, sociedade santista? Não é possível. Não é possível. E nós, através de medidas como essa, estamos querendo enfrentar essa questão com o povo dentro. É isso aí. É isso aí mesmo. Não é sem povo. Então, eu te agradeço. Com o povo mesmo, com o povo. Eu te agradeço imensamente a oportunidade de participar dessa live. Eu fico muito orgulhoso de ser companheiro de uma batalhadora da vida inteira, como a Vera Oscar, cuja história um dia a gente vai contar direitinho, porque a história da vida Oscar emociona todos nós. A Vera Oscar emociona todos nós, desde menina. Né? Ela é negra, feminista e intransigente, batalhadora pelos direitos democráticos do nosso povo. Então, estou muito orgulhoso de estar aqui ao lado de duas figuras da maior importância para a nossa cidade. Muito obrigado, Chico, pela oportunidade de ter participado e debatido esse excelente projeto que você apresentou. E, minha querida Vera Oscar, eu estou sempre muito... Toda vez que eu estou assim, ao seu lado, né, eu me sinto muito orgulhoso, porque já fizemos muitas coisas juntas, eu pude testemunhar como você é importante na história das lutas sociais aqui entre nós. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Douglas. Queria cumprimentar também a Vera, agradecer a sua participação, também seu empenho, sua vontade, sua garra, sua militância no nosso Partido dos Trabalhadores, da sociedade civil organizada. Muito tempo acompanho o trabalho da Vera, desde a época que ela é assessora da Maria Lúcia Prandi também. E assim, eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ter você também no nosso gabinete, trabalhando junto com os movimentos sociais, o elo junto com os movimentos sociais, que esse projeto, Douglas, foi um fruto de uma grande discussão dos movimentos negros da Baixada Santista. Então, é um projeto que não é do vereador Chico Nogueira, mas sim um projeto coletivo dos movimentos que construiu. E, com certeza, ele vai fazer com que os movimentos participem ativamente do projeto, porque o fundo vai permitir para que os movimentos façam pleiteio através de projetos que busque fomentar a participação dele através de projetos na sociedade. Então, é importantíssimo esse projeto,
esperamos, com certeza, que o prefeito possa estar sancionando, né? Que ele possa sancionar para construir esse divisor de águas de daqui para frente ter realmente, buscar verba, buscar fundo no orçamento para políticas públicas voltado para contra o racismo na nossa cidade. Queria que a Vera falasse um pouco das suas considerações finais e falar que essa participação efetiva, que está no artigo 9º, que é para pleitear recursos do Fundo Municipal de Igualdade Racial, as entidades governamentais deverão ter seus programas, projetos, serviços e ações inscritas no Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Combate ao Racismo de Santos. É o Conselho que vai decidir. O Conselho decide os projetos. É a participação social para que possa realmente criar esse ícone junto com o fundo. Queria que você falasse um pouco, Vera, sobre isso e já fizesse suas considerações finais. Já agradeço imensamente. E você vai voltar outro dia para falar sobre feminicídio, sobre as questões que as mulheres passam aqui na nossa cidade também. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, por estar aqui nesse momento, né, conversando com vocês. Dizer que o Chico sabe, eu já falei isso para ele, que ele é uma exceção, viu, Chico? Porque eu não estaria no seu mandato se você não fosse solidário à luta das mulheres e à luta da população negra, né? Eu já falei isso e volto a repetir, e estar no seu mandato me remete também a ter estado na coordenadoria da mulher, que foi no governo nosso, do PT, no governo do doutor Davi Capistrano. Para mim é um orgulho, é uma honra ter participado do governo do doutor Davi Capistrano, né? E nós conseguimos ampliar a central de atendimento à mulher com um trabalho excelente em atendimento às mulheres vítimas de violência, e que depois do nosso governo praticamente acabou, né? E hoje nós temos uma coordenadoria da mulher com uma companheira que, embora não seja do nosso partido, é uma pessoa esforçada, a Diná, só que a coordenadoria da mulher se resume hoje a Diná. Como a coordenadoria da igualdade racial também se resume a uma pessoa. Então, essa é uma diferença também, porque o fundo é importante, mas tem que ter a vontade política do governante de dar estrutura para essas coordenadorias, coisa que eu sei que o Douglas Martins, hoje pré-candidato, mas quando prefeito, vai dar essa estrutura para esses equipamentos poderem trabalhar, né? Até para poder gerir o fundo, não é uma pessoa que vai fazer isso, não é o coordenador, ele sozinho, sem sequer uma secretária que vai fazer um trabalho desse. Então, votar em Douglas Martins, quando ele for realmente candidato, quer dizer pôr na prefeitura uma pessoa que vai dar prioridade às coisas do povo, aos anseios do povo, como o PT já fez no governo federal e fez quando esteve aqui governando a cidade com a Thelma de Souza e o Davi Capistrano. E eu me lembro de ter participado também com muito orgulho, e me emociono até, do mandato da Luzia Neófit, né? Uma companheira também batalhadora e que lutava também pela igualdade racial e pelo direito das mulheres, assim como a deputada Maria Lúcia Prandi também, que foi secretária de Educação e e presidente da Câmara de Santos, única mulher presidente da Câmara de Santos, e fez um excelente trabalho, né? E falar do fundo e do conselho é fundamental, a existência de um conselho, porque é a participação popular. Eu já fiz parte também do Conselho da Comunidade Negra, na época do governo, acho que da Thelma, eu fazia parte. E foi um momento muito prazeroso, porque realmente a gente tem poder de decisão, né? Quando
as pessoas que estão participando desse conselho têm consciência do que significa estar num conselho, da importância que tem um conselho, né? Então, é muito importante estar vinculado ao conselho, esses recursos estarem vinculados ao conselho, porque o conselho representa a população, né? Ou deveria representar, né? Se não representa, alguma coisa aí não está bem trabalhada. Mas a gente confia que nós temos pessoas no nosso conselho atual que estão lá, que trabalham, nós temos pessoas importantes no conselho que eu tenho certeza que vão dar conta dessa tarefa de acompanhar, e também o coordenador, né, que é o da igualdade racial, também acho que dará conta de gerenciar esse fundo, e nós estaremos participando disso também, porque como pessoas da população, independente de estarmos oficialmente no conselho, nós temos direito e obrigação de acompanhar o destino desse fundo e desses recursos que virão para esse fundo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de estar aqui com o nosso futuro prefeito, o nosso vereador e vereador reeleito, né? E eu estou na campanha dos dois, com muita honra, com muito prazer, com muito orgulho. Confio no trabalho de vocês e sei que nós temos lá na Câmara o Chico e a Thelma, uma companheira também valorosa, que são ao lado do povo, ao lado da população negra, ao lado das mulheres negras, e teremos na prefeitura um prefeito que vai ter, dentre as suas prioridades de política, o combate ao racismo e a defesa dos direitos das mulheres. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, eu agradeço, estou feliz de participar e disposta quando precisarem, quando quiserem, estamos aqui para conversar novamente. Legal, Vera. Eu agradeço imensamente, estou aqui emocionado com as palavras, agradeço o Douglas, a Vera, todos vocês que participaram dessa live, que vocês compartilhem essa live, curta para essa live, que você possa propagar essa grande debate que nós fizemos à noite de hoje. 1h13, foi rapidinho, nossa, ninguém sentiu nada, né? Mas um papo gostoso, que vocês possam estar compartilhando aí e dar oportunidade para as outras pessoas ver esse debate, que foi debate muito salutar, importante para a nossa cidade, com certeza para o nosso país. Muito obrigado, Douglas, obrigado, Vera, pela participação, e com certeza a gente vai fazer outras lives por aqui, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui, agradeço a participação de todos, até a próxima, um beijo no coração de vocês. Amém, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.